eram nódulos calcificados. Nossa. Então, de onde vieram esses nódulos? Foi bem no início da minha carreira, tá? Eu acho que, assim, eu fui agraciada porque a minha situação era caótica mesmo. Eu tava começando a trabalhar, viver mesmo de música, e eu abria a minha boca para cantar a primeira música do show e a minha voz sumia, eu não ficava rouca. Sumia mesmo, de Ela perder. desaparecia. Caramba, isso é desesperador. Desaparecia. Eu fazia... né? Eu me tratei com o Dr. Roberto Maia, da cidade de Passos, Minas Gerais. O Hospital de Passos é um hospital referência. E eu tive esse problema seríssimo, né? Só que eu fui uma criança rouca. Eu era uma criança que falava grosso. Sério? Sério. A minha mãe conta que nos meus primeiros meses de vida, né, quando eu vim ao mundo, eu chorei 1 ano sem ininterruptos. Eu só parava de chorar quando eu estava comendo ou dormindo. Caramba. Então, sei lá se a gente pode atribuir esses nódulos a isso. Mas eu era uma criança que não tinha nenhum tipo de agudo. Eu era uma menininha que gritava... "Ah!", sabe? Nossa. Eu não era uma criança que gritava igual criança. Vocês sabem que criança tem um agudo... Nossa, Sim. eu vejo o Miguel, meu Deus, o agudo do Miguel é... E eu era uma criança, eu tenho até um traumazinho de infância, porque eu brincava no parquinho com as crianças tudo gritando agudo, e eu sempre fui muito auditiva. E aí eu ouvia aquilo e eu tentava fazer, e não conseguia. Então, eu já tinha um problema. E aí, vou pra onde? Pra música, né? E potencializou, aí, né? eu sempre cantei, desde os 7 anos eu cantava na igreja, mas não era profissão. Então eu cantava lá num dominguinho, 1, 2 musiquinhas, e isso não me afetava, porque eu também já era uma criança rouca, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tive esse problema seríssimo. Cortei um dobrado mesmo, não passava nenhum Wi-Fi. Meu Deus. Quando eu tive que fazer a cirurgia, porque eu tive que fazer, eles estavam calcificados. A gente não conseguia, com fono, recolher os nódulos, né? Porque tem exercícios que às vezes você tá com um nódulozinho, nem um calo, né? Um calozinho, com aquela coisinha melequenta, que dá para recolher com exercício, com disciplina, né? Sim. Só que esse ele estava calcificado. Nossa. Ele era calcificado, eram 2 na região dos agudos. E aí eu fiz a cirurgia, eu fiquei o médico por indicação dele, porque ele falou, olha, você é uma profissional que trabalha, né, com voz e não vamos correr o risco da cicatrização não dar certo, né? Ter algum problema com a cicatrização. Eu vou fazer o meu melhor, só que você vai ter que colaborar também. Então, a sua recuperação vai ser diferente. Cicatrização. Eu vou até botar meus minduim aqui, ó, que agora tô falando sério. Peraí, fica aí, minduim. Aí eu fiquei 60 longos dias sem dar um pio. Eu não podia tossir. Que desespero. Eu ficava quietinha, respirando quietinha, porque eu tinha muito, 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 muito medo. Minha mãe me deu um bloquinho de notas para eu poder me comunicar. Foram 60 dias sem dar um pio. E eu lembro que eu tive algum problema durante a cirurgia. Eu sempre tive problema com anestesia, né? E eu tive algum problema, me entubaram. Eu não me lembro direito, eu também não sei falar, mas eu sei que eu fui entubada. E eu tive muita tosse no pós. E eu não podia tossir. Porque se eu tossisse, eu ia comprometer a cicatrização. Então vinha aquela vontade absurda de tossir, e é por isso que eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu pegava ela, eu falava, minha mãe, não me deixa, eu não posso, me segura. E minhas lágrimas escorriam assim, e eu não tossia. Me vinha aquela... Gente, foi agoniante. Imagina. 60 dias. Aí, passaram-se os 60 dias, eu cheguei na frente do médico para ser liberada, para falar. A primeira palavra que eu falei foi na frente dele. Gente, eu parecia o Pato Donald. Putz. Pensa no Pato Donald. Eu falei, fudeu. Eu vou ter que arrumar alguma coisa para me fazer da minha vida. Fudeu. E eu chorava. Falava, mãe, não deu, não vai dar mais certo. Beleza. Aí ele falou, vamos voltar agora, com suave os exercícios, com a fono. Eu me lembro até hoje, a doutora Michele. Hoje ela mora, acho que no Nordeste. E lindo foi.
E eu, no comecinho, quando a minha voz começou a voltar, que ela me liberou para eu começar a cantar, a minha voz estava extremamente aguda. Extremamente aguda. Tava até chata, mas eu tava achando o máximo. Nossa, porque você nunca teve agudo, né? Eu Cara lembro do que céu. tinha um agudo de uma música de blues que a Marjorie Stiano cantava na época, que ela dava um agudo tipo Mariah Carey, assim, sabe aquele de gatinho? Nossa Minha Senhora. filha, eu dava o agudo felizona, mas depois a minha voz foi voltando ao normal. Uhum. E aí eu sou isso, É o mas seu muita timbre, coisa, né? muita coisa que eu faço é maciota também, né? A gente vai ficando sem vergonha, né? A gente vai pegando as manhas. Mas eu sei que eu tive na do Zezé também, Tá foi louco, serião, hein? foi Caramba. muito sério.